Sem dúvida alguma, Steve Jobs é amado por uns e odiado por outros. Esse gênio criativo, ele simplesmente marcou a indústria da tecnologia e do design também com suas invenções como o iPhone, os iPads, os Macs e tudo mais aí que você conhece ou provavelmente está na sua mão agora e você está usando para assistir esse vídeo também. Steve Jobs deixou várias lições enquanto ainda em vida discursava ou fazia alguma ou outra entrevista. Hoje eu quero trazer para você alguns aprendizados que eu compilei dessas falas de Steve Jobs que podem nos ajudar a alavancar o nosso material criativo e nos tornar pessoas ainda mais criativas. Então, se liga aí, porque a primeira delas é uma das poucas definições que Jobs deixou quando ele se referia ali à criatividade, inovação e criar o novo. O primeiro ensinamento é que Jobs acreditava que criatividade era a arte de conectar os pontos. Ou seja, Jobs acreditava que a criatividade surgia da conexão de experiências e conhecimentos aparentemente, sem nenhuma relação. Inclusive, em um dos seus discursos mais famosos, ele mencionou o seu curso de caligrafia no Reed College, mesmo que durante o processo em que ele estava fazendo esse curso parecesse que não tivesse relevância nenhuma para sua carreira. Anos depois, ele atribuiu a arte de fazer belas tipografias com os produtos da Apple também, que sempre foram marcadas por um uso muito detalhado da própria fonte, do design como um todo. Então essa apreciação pela estética que ele aprendeu durante aquele período, ele veio usar depois. E aí tem inclusive uma frase dele que eu quero ler para vocês. Novamente, você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode conectá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se conectarão de alguma forma no seu futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, seja o que for. Essa abordagem nunca me decepcionou e fez toda a diferença na minha vida. Quando Jobs falou essa frase em seu discurso lá em Stanford, ele estava justamente se referindo a esse processo que ele teve de aprendizado lá na Reed College sobre tipografia. E ele deixa pra gente uma grande lição. Na vida a gente precisa armazenar tudo numa bagagem, o que eu sempre chamo aqui no canal de bagagem criativa. Referências, coisas que você aprendeu ao longo da vida ou simplesmente curiosidades e outras informações em geral que você vai catalogando e guardando na memória. Por isso que ele fala que a gente conecta os pontos olhando para trás. Ou seja, você precisa ter uma vasta experiência de vida para olhar para trás, olhar para essa bagagem inteira e conseguir encontrar coisas diferentes ali para você unir e encontrar algo novo ou se inspirar ou simplesmente inovar. Por isso que a arte de conectar os pontos não são pontos do futuro, porque você não pode conectar um ponto de algo que você ainda não viveu, meu camarada. Você precisa conectar pontos de coisas que você já viveu. Então você olha para trás, procurando encontrar material criativo e usa isso para inspirar a sua jornada de vida. Diz aí se essa não é uma baita lição do nosso mestre Steve Jobs. Então, se você curtiu já a primeira, tem muito mais por aí. Mas se você curtiu a primeira, já vale um like, porque já foi muito interessante aí. Eu tenho certeza que isso de alguma forma aí foi uma sementinha que brotou na sua cabeça e vai ser um ponto que no futuro você vai usar também. Então, já deixa o seu like aí, porque os próximos vão te surpreender ainda mais. O próximo ensinamento é sobre simplicidade e foco. Criatividade precisa de simplicidade e de foco. Steve Jobs enfatizava a importância de simplificar ideias e focá-las em uma visão clara. Ele acreditava em dizer não a 1000 coisas para realmente focar nas coisas que importavam, impulsionando aí a inovação por meio de uma abordagem mais clara e mais concisa. Tem inclusive aí um vídeo na internet que rola de uma vez que ele estava palestrando ali para um grupo de desenvolvedores e alguém levanta a mão e faz uma pergunta e fala: por que você descontinuou determinado projeto? E é justamente nessa hora que ele começa a falar sobre a coragem de dizer não
e o como que, quando ele volta para a Apple, ele encontra uma empresa que tinha múltiplos focos e trabalhava 1000 coisas ao mesmo tempo, ao invés de se concentrar em poucas coisas, trabalhar com simplicidade e clareza para encontrar a perfeição. Jobs falava uma coisa muito interessante sobre a arte de foco, e eu vou ler para você a frase que ele deixa para a gente sobre esse processo. As pessoas pensam que foco significa dizer sim àquilo que você precisa se concentrar, mas não é o que significa. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você tem que escolher com cuidado. Na verdade, estou tão orgulhoso das coisas que não fizemos quanto das coisas que fiz. Inovação é dizer não a 1000 coisas. Então, basicamente, quando a gente pensa sobre este ponto, sobre a ótica da criatividade, criatividade também é dizer não a 1000 coisas. Porque o que isso quer dizer? Significa que você precisa, em algum momento, parar de criar coisas novas ou abrir caminhos possíveis e escolher alguma coisa, ser fiel a essa coisa e simplesmente desenvolvê-la da maneira mais criativa possível. Para dizer sim para algo e criar algo de maneira efetiva, você precisa parar de dispersar o seu foco de atenção. Então você precisa começar a dizer não. Se o seu sonho é criar tal coisa, para de fazer várias coisas ao mesmo tempo e foque exatamente nisso que você quer fazer. E use a criatividade para criar essa coisa da forma mais interessante possível. Então, esse ensinamento é simplesmente brilhante, porque muitas vezes a gente começa a criar várias coisas ao mesmo tempo, ao invés de simplicidade e foco. E criatividade precisa disso. Pare de complicar as coisas. Se você tem uma boa ideia, não torne essa ideia complexa. Boas ideias precisam ser simples. Isso não significa que elas não podem ter um certo refino ou até um certo desenvolvimento para acontecer. Pode, mas o que eu quero dizer quando eu falo que ideias são simples é que uma boa ideia, ela é óbvia. Você consegue entender, você consegue apreciar, você consegue dizer uau para ela e entender tudo o que ela mostra para você. Isso é simplicidade. Simplicidade é sobre clareza. Você consegue enxergar ali aquele produto criativo com clareza. Você consegue entender ele. Uma ideia que precisa de muita explicação, que precisa voltar várias vezes para explicá-la. Geralmente é uma ideia complexa demais e você deveria dizer não para várias coisas que você pendurou nessa ideia e deixar ela simples e extremamente focada. E acredite, as pessoas vão adorar, porque as pessoas vão entender. Então use a criatividade para chegar em coisas interessantes e criativas com simplicidade e foco. O próximo ponto é inspirador demais, porque não tem como revisitar tudo que Jobs deixou de ensinamento sem falar de intuição e de paixão. Steve Jobs acreditava no poder da intuição e em seguir a própria paixão para impulsionar a busca criativa. Ele confiava em seus instintos e defendia produtos que ressoassem com ele ali em um nível até pessoal e bastante profundo, mesmo que desafiassem as pesquisas de mercado convencionais. E você encontra por aí várias frases do Jobs cutucando as pesquisas de mercado como algo que, se eu me lembro bem, ele falou mais ou menos assim: se eu fosse perguntar para as pessoas o que elas queriam, eu jamais teria chegado ali no iPhone, né? Ou seja, se você perguntasse para o que as pessoas daquela época queriam, elas queriam um telefone que fosse funcional e elas queriam isso. Elas não queriam necessariamente tudo que tinha dentro de um iPhone. E aí eu até te convido a assistir a primeira apresentação do iPhone que Steve Jobs fez. E ele fala muito sobre isso, que ele apresenta o iPhone como esse produto que conseguiu conectar várias coisas que eram importantes para as pessoas e elas nem se ligavam que dava para ter tudo isso num aparelho só. Isso é simplesmente genial. Para falar de intuição e de paixão, eu separei duas frases que é genial aí, que estavam no discurso de Jobs,
que eu quero ler para vocês agora, para você entender o que isso significava de verdade para ele. Quando eu tinha 17 anos, li uma citação que dizia mais ou menos: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia certamente terá razão. Isso me impressionou e desde então, há 33 anos, me olho no espelho todas as manhãs e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu gostaria de fazer o que estou prestes a fazer? Faça hoje! E sempre que a resposta for não por muitos dias seguidos, sei que preciso mudar alguma coisa. E a segunda frase é: seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não fique preso ao dogma, que é viver com os resultados dos pensamentos de outras pessoas. Não deixe que o ruído das opiniões dos outros abafe a sua voz interior. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. De alguma forma, eles já sabem o que você realmente deseja se tornar. Todo o resto é secundário. Quando você escuta essas frases de Jobs, você entende muito o que significa para ele essa intuição e essa paixão. Se você se olha no espelho todo dia que acorda e não se vê uma pessoa criativa, não se vê empolgado para fazer aquilo que você vai fazer, provavelmente você deveria estar fazendo alguma outra coisa. E você precisa também olhar para a sua vida com foco e encontrar aquilo que você de fato deseja se tornar. A criatividade, ela precisa de intuição e de paixão também. Porque você criar coisas novas, você se interessar em evoluir, inovar alguma coisa, cara, minimamente você precisa se importar com isso. Essas duas frases mostram pra gente o quanto intuição e paixão era extremamente importante para Steve Jobs. Então use essas frases para te inspirar também. Se você não faz aquilo que te inspira, cara, você deveria provavelmente fazer outra coisa. E inspiração e paixão é importante, é a matéria-prima para a criatividade. Você não vai querer inovar um produto se você não tiver um mínimo de interesse por ele. Você não vai querer fazer as pessoas que estão ao seu redor serem mais criativas se você não se interessar por elas. Se você não olhar para os seus alunos e querer que eles sejam mais criativos, é porque você não se importa tanto com eles. A intuição e a paixão é um motor que vai fazer você querer de verdade alavancar o seu potencial criativo. Se, quando eu falo de criatividade, isso não te inspira, é provavelmente, cara, porque você precisa olhar para esse tema com outros olhos. E para encerrar com chave de ouro, eu quero te falar uma frase que o Jobs conta que inspirou ele. E quando eu vi essa frase, me inspirou também. Continue com fome e permaneça tolo, de Stewart Brand. Essa frase é fantástica e eu encerro aqui esses aprendizados com Steve Jobs usando essa frase. Permaneça com fome, ou seja, permaneça buscando, permaneça com essa intuição e essa paixão te movendo para aprender coisas diferentes, aumentar sua bagagem criativa, aprender técnicas criativas, aprender métodos criativos para poder ajudar as pessoas ao seu redor a serem mais criativas e você também avançar nessa jornada. Mas durante a jornada, permaneça tolo, ou seja, seja ingênuo também. Permaneça tolo significa você se permitir brincar, errar e até olhar para a vida com inocência. É assim que a gente aprende. Eu já falei disso aqui em outro vídeo que deixo aqui no card sobre o espírito de aprendiz, que é essa capacidade de aprender o tempo todo, por mais que você seja especialista, expert em alguma coisa. A criatividade, ela precisa de fome e ela precisa também dessa leveza, dessa inocência, da tolice também. Hoje você aprendeu ensinamentos incríveis sobre criatividade com essas falas do Steve Jobs. Se você de fato aprendeu, dá um like nesse vídeo e permaneça com a gente aqui nesse canal, porque sempre vai ter vídeo legal que vai te inspirar, que vai fazer você alavancar o seu potencial criativo também. E é isso que desperta a minha paixão em conversar com você sobre tudo isso e compartilhar conhecimento. Essa é a minha missão, essa é a minha paixão e eu tô aqui para isso. Então segue o canal, porque vai ter muito mais o tempo todo aqui para você. Toda semaninha tem vídeo, então será sempre bem-vindo toda vez que você vier até aqui. Te encontro no próximo, até lá!